Olá, muito boa noite, bem-vindos à grande entrevista desta sexta-feira. Hoje nós vamos receber um profissional, sim, já faz teatro profissional há mais de 10 anos, ligado às artes teatrais, ao teatro, artes teatrais não, ao teatro, né, a arte dramática, e que é o Flávio Raci. Divulgamos lá uma excelente receptividade lá no Facebook, você viu? E conhecendo sua biografia, pô, mas você fez tanta coisa, hein, rapaz? Tão jovem, mas pelo amor de Deus, a biografia sua é iluminador, cenógrafo, direção, adora juntar grupos, professor, gestor. Rapaz, impressionante. Tem que fazer de tudo um pouquinho, né? Eu não sabia que você tinha feito tudo isso. Mas vamos conhecê-lo melhor a partir de agora, né? Um bom papo, talentoso, isso já recomenda. O Flávio Raci, ibitinguense, né? Ele tem o curso de arte dramática pelo Senac de Ribeirão Preto. É bom o curso do Senac de Ribeirão? Tem. É bom? É um curso técnico. Infelizmente, hoje é a única opção de formação que a Barão gente fechou, tem. né? Barão fechou. Hamilton. Hoje o curso acadêmico mais próximo está a cerca de 200 e poucos quilômetros, né? Que falta que faz isso. Temos faculdades aí, várias. Em graduação em arquitetura e urbanismo lá pela Unesp de Bauru. Não quis saber, não. Ele quis saber de teatro mesmo. Quem mandou ele foi ver teatro, né? Foi picado pela mosca do teatro. Em sua formação constam ainda oficinas e cursos, ator, cenógrafo, produtor, co-diretor da companhia Aditacuja e do Núcleo Teatro de Caixeiros. Vocês vão ver que interessante esse teatro que é feito pelos caixeiros. Ele é professor e gestor do espaço cultural Casa das Artes, arte educador. Atua como professor no curso de teatro avançado da Casa das Artes, lá aqui em Ribeirão Preto. Coordenador pedagógico do projeto Sala de Teatro, que é interessantíssimo. Agora, uma coisa que ele me confidenciou, não fez constar na sua biografia, é que eles têm espetáculos permanentemente. A Casa das Artes hoje está com um espetáculo lá, tem uma programação ininterrupta, não para. É assim mesmo. Tem coisa direta. Isso é uma loucura. A Casa das Artes ela é um coletivo de 6 grupos. Isso. A gente tem um mini teatro e mantém uma programação frequente lá. Maravilha. O Flávio é autor de projetos independentes de cenografia, iluminação, direção e produção. Ele recebeu vários prêmios, viu? Como melhor cenografia, melhor composição cênica, premiado também como produtor e coprodutor. Além da atuação em teatro, atuou também em cinema. Olha só, em 2003... com Vozes da Escuridão, um filme de terror. Era mesmo? Fiz 2 curta-metragens, não tem muita bagagem de cinema. Paranormais, Vozes. Era um pautado no terror. Aí que interessante. Direção do Matheus Espósito, né? E em 2004 ele fez um outro, Para Que Servem os Anjos, roteiro e direção da Paula Fabiana. Você descobriu Para Que Servem os Anjos? Fiz uma cena nesse filme, foi uma cena bem bacana, inclusive. O que você fez nesse filme? Eu fazia uma pessoa que era assassinada. Olha. Era um curta com várias cenas, várias histórias. Ambos que são aconteciam. curtas, né? Por que fazer cinema no Brasil, fazer longa? Você vende a vida, a alma? E tem os locais, né? Ribeirão já prometeu muito como espaço de cinema, como uma cidade de produção cinematográfica, mas acabou não vingando muito. Não vingou. Dizem que tem uma luz maravilhosa. Edgar de Castro, São Paulo Film Commission. Edgar é um batalhador. Ribeirão tem uma luz extraordinária. Você faz cinema em qualquer lugar, a luz aqui é invejável. Luz é muito importante para cinema. Mas, infelizmente, a parte de cultura aqui está difícil, hein? A gente camela. Está uma luta, viu? Essa Feira do Livro, para fazer ela funcionar, não sei o quê, para funcionar, teatro, música. Esse arena que nunca fica pronto em condições de ser utilizado. Teatro municipal, às vezes, né? Chove dentro, não sei o quê, reforma, sempre me reforma. O Teatro de Arena ele foi todo roubado, né? O cuidado era tão esdrúxulo com o espaço que até o elevador dizem que roubaram. Então, rapaz, eu fico tão triste com isso, que são instrumentos importantíssimos de fomento ao desenvolvimento de uma cidade. São equipamentos culturais, né? Claro. Muito bem, Flávio, vamos à nossa conversa. Você descobriu o teatro aos 17 anos. Ainda adolescente, fez uma peça teatral, isso é bom, hein? Na escola Vitor Maida. Vitor Maida era um famoso lá em Ibitinga, né? E a partir daí, você nunca mais deixou de fazer teatro. Fui e voltei algumas vezes até que casei com a profissão. Até hoje? Até hoje.
E o curso de arquitetura e urbanismo ficou para compor currículo? Ficou como experiência para o uso. Eu uso para o teatro, eu uso para a cenografia. Meu único projeto arquitetônico até hoje foi a reforma de um espaço cultural aqui em Ribeirão, de um teatro, o antigo Débora Duboc. Muito bem, muito bem. Você se lembra da sua estreia, aos 17 anos? Nossa, que peça que foi? Os palcos? Porque o primeiro sutiã dizem que as pessoas nunca esquecem, né? Quer saber, a primeira relação minha com o teatro mesmo foi na 6ª série, que eu adaptei um gibi da Turma do Arrepio para montar com os meus amigos. Eu fiz a dramaturgia, a adaptação do gibi para o texto de teatro e montei com os colegas. Aí no colegial, tinha escola, trabalhos de escola, foi quando eu comecei as primeiras oficinas. E aí, para valer mesmo, foi faculdade. O primeiro espetáculo chamava-se Artaud no Brasil, uma odisseia latino-americana. Antonin Artaud. Era uma odisseia que passava por vários personagens da história da América Latina. Foi montado pelo grupo da USP, lá em Bauru. Que bacana. Muito bem. Naquela época, lá no ginásio, lá com o coleginho, lá em Ibitinga, certamente você foi motivado por algum professor. Sempre tinha um professor ou de português ou de história. Sim. Às vezes um físico que gostava. E é incrível a força dessa gente, né? Porque motiva, aí parece um... Eu tenho um exemplo pessoal a dar aqui, consagrado. Eu falei para você do professor Paulo Neves, de Bauru, não tive mais notícia dele, professor de história. Nós inventamos um tal de Edson Celulari lá na escola. Bauruense. Eu, 1,90 m, o pai queria que ele fosse dentista, proibiu o filho de ensaiar, no Errário Mano Oeste. Isso acontece bastante, viu? Foi lá, falou, o senhor vai sentar lá para ver o que o senhor acha do seu filho, o moleque foi bem, ele destoava já, entendeu? Eu gosto muito mais dele no cinema do que no teatro, o Edson Celulari. Na novela eu acho um pouco estereotipado. No cinema ele foi bem demais. E agora tem uns problemas de saúde, mas deve voltar. Coisa nossa, peitando, levando, deu certo. Foi para São Paulo, fez lá um curso de teatro e virou um astro global. Houve época aí que ele era o galã de todas as novelas da Globo. Força de professores. Né? Então, a minha chamava-se Núria, de português. Será que os colégios conseguem hoje, cada escolinha, ter um grupinho de teatro fomentado por professores, pela direção da escola? Você fala para mim que é tão difícil levar seu espetáculo para uma escola pública, uma escola particular. É assim mesmo? Sabe que, curiosamente, porque eu acredito que deveria caminhar muito junto. Os dois fazem um papel complementar de formação, né, do conhecimento e do indivíduo. Mas, curiosamente, a educação e a cultura têm tido alguns enfrentamentos. Aqui nós passamos um período na cidade... Enfrentamentos, colisões. Tivemos um período na cidade que a educação, que a cultura entrar no ambiente escolar do município era muito difícil. Que coisa. Existia um impedimento mesmo. Uma resistência absurda. E eu estava dizendo a você, enquanto nós estávamos lá fora, prestes a entrarmos aqui para o estúdio, que quando na escola se encontra um diretor / coordenador que gosta de teatro, gosta de música, gosta de cinema, meu filho, ele é o primeiro a pedir. Ele é o primeiro a pedir aqui, gente, montar um grupo, verdade. É o primeiro a assistir, a ajudar, a fazer, e às vezes até de participar. Esse diretores que eram até atores, entraram em cena. Um negócio espetacular. Já outros que fazem cara feia. Né? Então, se não tiver bons professores também, pessoas interessadas em trazer a cultura para dentro da educação. Não vai ter nunca esse espaço. Fica só, dá aula, provinha, vestibular. Dá aula, provinha, vestibular. Essa é a função da escola, meu Deus. Você sabe que a gente tem o projeto Sala de Teatro, a gente trabalha com adolescentes em escolas da rede municipal. E aí nós colecionamos histórias de o projeto chegar numa escola, reunir aqueles adolescentes que são geralmente os adolescentes problema dentro da escola. São tidos como tais. São tidos como tais, são os que não se relacionam tão bem com o universo escolar, ou são os que sofrem bullying, sofrem perseguição, ainda uma porrada de coisa. Isso ainda? Flávio, não me fala isso. E a gente colhe informações de pais, de professores, de diretores, do processo de transformação desses alunos vivenciando um ano de trabalho com teatro. A gente tem relatos muito significativos do resultado do trabalho do teatro dentro da escola. Eu disse a você lá fora que virei professor em função do teatro. Eu fui funcionário do Banco do Brasil de carreira durante 22 anos. Saí para dar aulas.
Tudo porque teatrinho infantil. A bruxinha que era boa. Né? A menina Maribel vai fazer papel de bruxo. Tinha que ser nego mal, né? Incrível a desenvoltura que você adquire, a sociabilidade, a responsabilidade, a noção de respeitar o outro em cena. É verdade. Uma formação tem que estar nos currículos escolares, nas crechinhas, nas escolinhas. A criança precisa... É completa. Ó, esporte e teatro são duas coisas que eu não abro mão. Esporte. Nas escolas. Essencial para o... Não é? Uhum. Porque forma o cidadão. Concordo. Perfeito? Vamos falar um pouco da diversidade que é esse trabalho que você tem, rapaz. Vamos lá. Tem um grupo aí chamado de caixeiros, né? Eu anotei lá porque é uma coisa nova para mim. Não é tão nova porque vem lá do Lambi Lambi, umas coisas assim, né? É composta por um grupo de viajantes, olha que ideia interessante, que passam de cidade em cidade, levando histórias para contar em suas malas, por isso que são viajantes. Um pequeno universo da magia. São histórias envolventes e apaixonantes. O Teatro de Caixeiros nasceu como um núcleo de estudos, diz você, pesquisas e difusão do Teatro Lambi Lambi, apoiado e incentivado pela companhia, a de Itacuja, em Ribeirão Preto. O Teatro Lambi Lambi, meus amigos, também conhecido como Teatro de Miniaturas. Miniaturas dentro de caixas. Isso, tem uma linguagem de formas animadas, né? Ocupa um espaço cênico mínimo, né? Formado por um palco e assim por diante. Deu certo esse projeto? Você andou levando para algumas cidades, parece que teve uma boa receptividade. Tem, o Teatro Lambi Lambi... Continua? Continua. O Caixeiros continua? Continua. Que bom. O Teatro Lambi Lambi ele é uma novidade, ele tem menos de 30 anos de existência. Então... É uma criação quase que brasileira. A gente assume a história de duas educadoras baianas que... inspiradas pela antiga fotografia Lambi Lambi. Na Praça da República eu tenho uma foto minha em preto e branco. Isso. Lambi Lambi. Elas levaram... Eu botava aquele negócio na cabeça para não pegar fogo na cabeça. A ideia é a mesma, só que é levando o teatro para dentro de caixa. Espetáculo. E aí nós já circulamos por muitos lugares, muitas cidades, porque é uma estética diferente, desconhecida, que as pessoas se interessam. Causa o fé de ver, causa impacto. Causa muito interesse. Curiosidade, entendeu? É como o teaser que vocês fazem, né? Que é para aquecer, para apresentar a peça, fazer uma introduçãozinha, ganhar a plateia, etc. Despertar uma certa curiosidade, não é? É muito diferente imaginar assistir uma mini peça de teatro dentro de uma caixa, uma pessoa assistindo por vez. Então, geralmente, por onde a gente passa, gera muito interesse mesmo. Bacana. E quantas pessoas se envolviam com isso? 3, 4? O núcleo ele já chegou a ter 5 pessoas. Foram acontecendo mudanças, saídas, que é um processo natural, e a gente está agora reformulando ele como coletivo. Eu e Michele, nós ministramos uma oficina de teatro. Michele Maria, bem lembrada, sua colega parceira, de fortuna e de infortúnios. Parceira, companheira. Nós convidamos para ela vir, está viajando, né? Está participando de uma atividade artística. Descobri que nós fizemos um programa polêmico lá na Tati, há 6 anos atrás, estava você. Estava os dois. E ela é a grande atriz, hein? Ela é grande atriz, eu vi uns fragmentos de trabalho dela. Tem um trabalho fantástico. Leva jeito há muito tempo para a coisa, viu? Você também. Muito empenhada. Mas você gostou de dirigir, tomar conta da coisa, né? Ficou um pouquinho diferente. Gostei dos bastidores. Precisa ter, né? Pela sua responsabilidade. Vamos falar um pouquinho do teatro de animação também, que também teatro de formas animadas. Bonecos, máscaras, objetos, sombras que representam o homem, o animal, ideias abstratas, né? É diferente do teatro de fantoche, ou teatro de boneca. O teatro de animação está crescendo muito, o teatro de animação, porque ele está muito próximo, a expressão paralela ao cinema, né? Essas mudanças que você tem na tecnologia, na informática, e está ganhando espaço. Tem muita novidade. Explica como é que funciona. A base é a animação. Dentro do Teatro Lambi Lambi, sim. A gente, apesar da companhia, o nosso trabalho não ser de teatro de animação, a gente estuda porque o Teatro Lambi Lambi ele é de boneco. Ele é de animação. Então a gente acaba estudando. A gente tem uma produção intensa dentro do teatro de animação no país, utilizando várias estéticas, de bonecos, de sombras, de fantoche, como foi citado. Tem bastante coisa rolando. A gente não tem muito em Ribeirão. Ribeirão tem... alguns grupos utilizam o teatro de animação para o seu trabalho, mas a gente não tem, por exemplo, nenhum grupo específico de teatro de animação. E é interessante. Talvez o mais próximo seja a nossa pesquisa
de teatro E Lambi é um Lambi. filão que está ganhando espaço e preferência, né? O cyberespaço. E tem uns trabalhos fantásticos, né? Então, Muito bons. E a animação em cinema é uma coisa espetacular. Eu fico esperando o Oscar lá para ver a animação. É incrível o talento daquela gente, meu Deus do céu. Né? É demais, né? É muito talento. Aproveito para falar, teatro de rua. Você já foi tentada fazer o chamado teatro de rua? Nós fizemos de Itacuja um processo de estudo sobre o teatro de rua. Nós temos um espetáculo de rua. Oi. O Lambi Lambi a gente faz na rua. Aí vai a Kombi lá, a arma lá na praça. Tem o Don Chicote, que estreou em 2013, que é de teatro de rua. Bem de rua. É feito em praça, Feito etc. em praças, em parques, em todos os lugares. É uma técnica que eu gosto muito. Eu acho espetacular, porque o Milton já dizia, todo artista tem que ir onde o povo está, né? E vocês levam, movimenta, e é tão legal naquele cimento, eu fico pensando em São Paulo, a Paulista, né? Já fizemos na Praça Patriarca, lá, aquele movimentão do centro. É a novidade, próximo a viaduto, alguém tem que pular lá para baixo, mas é um negócio que chama a atenção e quebra um pouco o rigor, o cimento, a frieza da cidade. A rotina daquele lugar. Eu gosto muito, a gente chega onde as pessoas estão, é desafiador, porque você tem que competir com o dia a dia, o cotidiano, para onde as pessoas estão indo, o que elas estão fazendo e trazer o público. Óbvio que muitas apresentações na rua são divulgadas, então já vem um público para aquele espetáculo. Mas já tem espaços, né? Mas a função é trazer o público que já está ali. É desafiador uma renovação permanente do público, né? Eu gosto muito. Eu acho espetacular. Quem faz muito teatro de rua, com muita propriedade, é o pessoal argentino, lá em Buenos Aires. Sim. Eles avançaram muito nisso aí. Eles fazem coisas interessantíssimas. O Brasil está precisando fazer mais. Trabalho de artes de rua lá bem forte. Isto. Vamos falar da Itacuja, a companhia de Itacuja. No começo era ainda sem nome o nome da companhia. Ficaram quanto tempo? 5 anos. Vocês produziram bastante coisa, depois mudou. Por que a mudança? Ainda sem nome, acharam um nome? Mais ou menos por aí. Aos 5 anos de grupo nós resolvemos batizar. Ficou como ainda sem nome, foi um nome que naquele momento as pessoas que fundaram, naquele momento resolvemos, vamos tentar ser criativo e usar esse nome. Mas aí aos 5 anos de idade nós resolvemos que precisava Dá um nome. Então, ficou legal. Foi o batismo. Agora, muita gente diz, colegas seus que trabalham com grupos, inclusive na música, né, dizem que é a coisa mais difícil é administrar grupo, né? As vaidades pululam, florescem, vai bem no começo, de repente o cara acha que está sendo explorado, que ele é o melhor da turma, tem que ter um prestígio diferenciado. É isso mesmo? Ou dá para controlar tranquilamente? Olha, vai muito da identificação de quem forma o grupo. Né? E de como ele se formou também, eu acho. A nossa história, por exemplo, não foi uma história muito tranquila. A gente nasceu de oficinas livres, com pessoas com vidas completamente diferentes. Então, no decorrer do nosso trabalho, da nossa profissionalização, inclusive, as diferenças foram surgindo e as mudanças na formação foram acontecendo. Tem grupos que estão há anos trabalhando juntos, as mesmas pessoas. A gente tem grupo em Ribeirão que saiu junto da faculdade e a formação, a base, o núcleo principal, a base inicial ainda está lá. Mas é um processo difícil. Você lembra o nome desse grupo? Engasga Gato. Engasga Gato. Grande parceiro nosso. Queratina não é? O Queratina... Tertúlia. O Tertúlia, ele é um grupo que saiu da faculdade. Porão, são todos assim? O Tertúlia, o Porão não tenho muito conhecimento. O Queratina me parece que não está em atividade. Sim, parou, né? Pelo que eu sei. O Engasga Gato é um bom exemplo, que eles saíram juntos da faculdade, formaram um grupo e seguem juntos até hoje. Que bacana. Então, Unidos. Unidos, é um grupo muito atuante na cidade. E acho que eles já estão com cerca de 10 anos também juntos, vem de onde surgiu o grupo, né? Então, o menino lá do TPC também, que segura tanto tempo o trabalhinho dele lá, é isso? O TPC, Teatro Popular de Comédia. Sim, são pessoas que são firmes nesse projeto. Bom, algumas peças montadas pela companhia de Itacuja, peças mais recentes. Mundolino. Mundolino, nosso infantil. Efêmeras. Efêmeras, ele é uma parceria com artistas de outros grupos, na verdade. Isso. Ele não é exatamente da de Itacuja. Mas você comandou tudo isso. O Eu em Propriedade. Olha que título mais interessante.
Willy é o solo Willy. da Michelle. Willy. Willy em propriedade. I no fim. Willy em propriedade. Só com I. Ele vem do original, do texto original do Tennessee Willis, que era Willy, mas aí nós assumimos como tem uma explicação Willy. aqui. Esse aqui, pelo jeito, fez muito sucesso. Dom Chicote e Mula Manca. Rodou bastante. Esse é o de rua. É o que durou mais em cartaz, de rua. O mais antigo é o Willy. Ela está em cartaz, já completou 5 anos. Interessante. O problema de televisão é tempo. Se a gente for mostrar 5, 10 minutos de teatro, aí não sai dá programa. tempo, né? Então, nós pegamos alguns flashzinhos, nós vamos ilustrar um pouco. Tá. Pedi para você me sugerir alguns links, você mandou um monte, falei, não vai dar, mas tudo bem. Descendo do Salto. Descendo do Salto é o último trabalho, ele não é do grupo, ele é uma parceria. Eu e a Michelle, nós entramos há um tempo atrás. Diferente, eu vi lá, bem diferente. A gente está fazendo muita parceria com outros grupos. O Descendo Irmãs do Salto, Cola. As Irmãs Cola são duas malabaristas, são muito fortes no movimento de circo na cidade. E aí nós montamos essa parceria para a gente foi novidade, dirigir um espetáculo de circo, mas foi um processo muito bacana. Incrível, essa proposta sua de fazer esse teatro bem diversificado dá a você a condição de incorporar várias A gente tem trabalhado perspectivas cênicas, né? Pode pôr circo, pode pôr, sei lá, lambi-lambi, é rico, você sacou muito bem isso. E mesmo sendo, né, como é que chama lá, formado especialista em arquitetura, a arquitetura é a rua, né? E é um entrosamento, o palco é a rua. É espaço, né? Espaço, palco é natural, espaço. O palco é espaço natural. É. Né? Ô Bruno, nós temos 2 vídeos, vamos pegar aquele mais longuinho, onde ele está sendo entrevistado, é uma matéria muito bem feita pela revista Revista, você vai ter que cortar, onde você fala mais algumas coisas, complementando essa primeira parte nossa, tá bom? Tá legal. Vamos ver. Esse projeto ele nasceu o ano passado. Nós queríamos montar um espetáculo novo, um espetáculo para a rua. Encontramos o texto Dom Chicote e Mula Manca, que na verdade é um texto infanto-juvenil, escrito por um santista, e optamos em adaptar esse texto para a rua. A partir de então começamos a desenvolver um projeto para montagem, fomos aprovados na Funarte e no PIC municipal para a montagem dessa peça e iniciamos o processo. Acho que é o maior espetáculo do grupo até hoje. Tem muita coisa, tem muita produção, tem muito trabalho, que foi um trabalho intenso durante todo o ano, e agora estamos estreando, muito felizes com o resultado. Como nós escolhemos uma peça para a rua, nós queríamos levar ela para a rua, levar para onde estivessem pessoas para assistir e descentralizar, tirar ela do tradicional espaço da Esplanada, Praça 15 de Novembro. Então nós fizemos a estreia na Praça 15, mas nós realizamos em Ribeirão também ensaios abertos em praças e parques fora da área central. Além da apresentação de estreia na Praça 15, nós também estamos com 2 outras apresentações, uma no Parque Curupira e uma no Parque Tom Jobim. E aí nós encerramos as apresentações e atividades de estreia em Ribeirão, e agora a gente parte para cumprir o nosso projeto da Funarte, que é a circulação da peça por 15 cidades do estado de São Paulo. No meio do caminho de criação do espetáculo, quando definíamos a concepção, os caminhos por onde seguiríamos com o processo de criação da peça, encontramos a estética do movimento steampunk, que é uma estética futurista retrô. Gostamos muito, achamos que tinha a ver e escolhemos essa estética para nortear o visual da peça. Como um movimento, e um movimento que mistura o futuro e o passado, o steampunk ele tem muito equipamento, tem muitas coisas que deveriam funcionar numa época, mas são construídas em outras. Essa é a brincadeira do steampunk. Nós levamos isso para a peça e acabou que nós tivemos que produzir muito dos nossos objetos de cena. E é muita coisa. E quase que tudo foi feito pela gente. Então nós acabamos comprando máquina de solda, máquina de pintura, máquina de costura, fizemos aulas de costura, aula de solda para aprender a soldar, para poder fazer. Rodamos ferro velho, reunimos um monte de peças. Lá no nosso espaço tem um cestão de peças que a gente vai criando os objetos do espetáculo, e soldando e costurando e montando tudo na hora. E então nós que fizemos tudo, e esse processo foi demorado, foi puxado, mas foi muito divertido também. As pessoas gostam muito do que vem. A peça, nós tivemos um cuidado com todos os pontos do espetáculo, um detalhe
com figurino, um detalhe com cenografia, um detalhe com texto, um detalhe com interpretação. Nós fizemos treinamento de muita coisa, treinamento de técnica para rua, treinamento de máscara, treinamento de circo, treinamento de música, treinamento de espada, de luta de espada. Então nós tivemos um cuidado grande. Isso. Tá vendo? Isso que é legal no teatro, né? Quer dizer, eu me lembro que o Fagundes, com uma certa feita, esteve aqui, acho que ele veio fazer do Roland Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso, uma peça sensacional. E aí, depois, batendo papo com a meninada, nós estávamos no colégio aí, dando aula, inclusive, ele estava dizendo que ele empregava mais de 300 pessoas e que ele ia parar, que ele não aguentava mais, que ele empregava muita gente, que ele estava humilhado de ter pedido em banco, pedindo por Fagundes, com a força da Globo, né, patrocínio, etc, etc, que era uma pena que ia jogar fora essa riqueza toda. Quanta gente que cresceu ali, cenário, iluminação. Muito trabalho. E eu estou vendo que você faz teatro mesmo, tem que pôr mão na massa mesmo, naquela coisa de lá, o galã, aquela coisa toda, vender bilheteria e fazer um balanço. Eu aprendi a serrar, soldar, pregar tudo. Você falou máquina de custo, gente do céu, e a turma que está com você, põe a mão na massa também. Isso é espetacular, isso é espetacular, isso é trabalho de arte mesmo, né? Em todos os níveis. E numa dessas você revela lá um cenógrafo, um iluminador. Acabei me tornando cenógrafo pela necessidade prêmio, de fazer cenografia para os nossos trabalhos. Então vem a clássica pergunta, quer dizer, é tão difícil esse patrocínio por quê? É uma questão cultural ou o sujeito só patrocina stand-up porque dá retorno? Quer dizer, peça comercial. Vai lá um cara da Globo que sai de uma novelinha lá, fez uma pontinha lá, ele consegue levantar uma grana. Não no PROAC essas coisas, mas com patrocinadores e empresas. E vem e lota o Pedro II. E um trabalho de teatro propriamente dito, como você faz, tem dificuldade. Você tem, o Ribeirão Ensina tem, o Fora de Sério, que era uma das coisas mais lindas que apareceu em Ribeirão, Miriam Fontana, aquela turma toda, fizeram Gil Vicente, rapaz, rodou. Está aí resistindo bravamente também. E uma luta para poder ainda pisar o palco. Quer dizer, o que acontece? Quer dizer, da cultura nacional? Acho que a gente tem, uma questão de a produção, como ela é realizada e para quem. E de que forma, com que objetivo, principalmente. Nós temos aqui em Ribeirão, por exemplo, uma produção do teatro muito forte, que ela não é uma produção que ela é atendida pelo mercado, que ela não atende mercado. Então, quando você usou o exemplo de... Tem isso aí. Tem bastante. Patrocínios, por exemplo. Se não é uma produção que atende que hoje em dia, o que atinge um público grande mesmo... De massa. É diversão, cultura de entretenimento. Entretenimento. A arte você esquece. O teatro, a obra como entretenimento. Isso atinge um público grande. Então, quem vai investir, vai apoiar buscando esse retorno. Existe um outro lugar, uma outra produção que não é atendida pelo mercado, que é essa produção que debate, que argumenta, que estuda, pesquisa. Que propõe uma discussão na sua obra. É o verdadeiro teatro. E a gente trabalha por essa linha. Essa linha ela não é atendida pelo mercado. Ela não é atendida nem por algumas fontes de financiamento público, como lei de incentivo. O mercado não abraça a causa. O aspecto político público não interessa. Você tem que ser herói, meu. Você tem que ir na loteria esportiva para fazer teatro. Hoje tem poucas ferramentas de fomento dessa produção muito no Estado. O país, que está parado, município, a gente não tem nenhum recurso de investimento para produção. E aqui em Ribeirão, como é que está? Mudou a secretaria? Está triste. A gente vem do histórico de desmonte de todas as políticas públicas que foram estabelecidas para a cultura na cidade. Então, a gente já havia pouco, ainda desmontaram ainda? Sabe que... Ô prefeito, como é que fica isso? Pelo amor de Deus. Nós atingimos há cerca de 3 ou 4 anos atrás um recorde do investimento do município que era em cultura, que era cerca de 1,62. Foi o máximo do orçamento que nós investimos em cultura na cidade. Em 3, 4 anos de queda constante, nós chegamos para o orçamento desse ano a algo em torno de 0,5% do orçamento investido em cultura. Não, basicamente a folha de pagamento. Já tem 3 anos que a gente tem índice 0 de investimento em cultura no município. O que entra de recurso é para pagar o que é obrigatório e nem cumpre-se tudo. Então a gente está num momento bem difícil. E vocês, classe artística, pessoas que fazem a arte aqui em Ribeirão, não sensibilizam essa gente? Deve marcar reuniões, encontros?
Há promessas assim, não, estamos estudando, estamos esperando um financiamento que vem lá do PIC, PAC, POC, PUC. É assim que funciona? Nós passamos por um processo. Não dá uma sensação de impotência, quer dizer, você fala, eu estou batendo. Não, sabe por quê? Eu sei que você é um sonhador, você é um Quixote. A gente se vira. O seu trabalho é de um Quixote, é de um cara que acredita na arte e vai morrer acreditando na arte, isso eu tenho certeza. Você quer uns dados do que é a produção, uns dados interessantes do que é a produção cultural independente de Ribeirão? O diálogo com o poder público se rompeu já há algum tempo. O movimento cultural passou a atuar sozinho, sem relação, porque numa das últimas gestões acabou o diálogo. O PIC, que era uma das principais ferramentas de investimento direto em cultura no município, o último Projeto ano de que investimento cultural. o último ano que ele foi executado pela Secretaria, ele premiou R$800 mil distribuídos em vários prêmios para 10 segmentos, teatro, dança, música, cinema, uma porrada de coisa. Premiou R$800 mil. No ano seguinte já não teve mais PIC. No ano seguinte, só o movimento cultural sozinho, concorrendo a editais do PROAC, do governo do estado, trouxe para Ribeirão Preto mais de R$1 milhão em recursos. No outro ano, esse volume de projetos aprovados no estado por Ribeirão Preto aumentou. E isso é mobilização, é atuação da produção cultural independente. Iniciativa de grupos que está se virando, lutam e tentam conseguir alguma coisa. Independente de poder público. É o que salva, né, ainda. Se existe alguma produção de arte aqui em Ribeirão Preto, é essa gente. Agora, são manifestações extemporâneas, avulsas. O que é muito ruim, né? Porque Ribeirão hoje ela oscila entre o 3º e 4º lugar em produção cultural no estado de São Paulo. E aí a gente tem uma cidade, uma prefeitura tem tudo. Que não investe nessa produção. E tem público, tem recursos, a cidade é grande, tem universidades, tem escolas, tem mídia, tem uma porção de coisa, tem espaços. Antes não tem espaço, agora tem espaço, não tem trabalho teatral. A gente tem um número grande de espaços independentes mantidos pelos grupos, pelos artistas. Não é fácil. Alguns fechando. Para a gente acalmar um pouquinho, nós vamos pedir um intervalo. Mas tá bom, é inevitável conversar essas coisas. É importante que você fale, porque quem faz sabe das dificuldades. Quem está de longe fica vendo só o resultado final e ouve fofoca. Então precisa saber da fonte. E você é uma grande fonte. Breve intervalinho e já voltamos. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Com professores preparados e motivados, preocupados com a formação do aluno, o Colégio Castelo explora as habilidades e potenciais dos estudantes, desde o ensino infantil até o ensino médio. É a educação que valoriza a aprendizagem e a formação de crianças e jovens, questionadores e preparados para um futuro promissor. Conheça mais sobre o Colégio Castelo. Acesse colegiocastelorp.com.br. As matrículas estão abertas. Praça São Leandro, 56 no Jardim Paulista. Telefone 16 3624 1827. Deixe uma mensagem para nossos apresentadores. Dê sua opinião sobre a programação ou faça sua denúncia. WhatsApp da TV Mais 991785294. Mais interação, mais agilidade, mais informação. É você sempre conectado com a TV Mais. Preocupado com a segurança de seu patrimônio? A City Alarmes Segurança Eletrônica conta com exclusivo serviço de monitoramento integrado para sua residência, comércio, condomínio ou indústria. O monitoramento é feito de forma inteligente, com projetos bem dimensionados, que garantem alto nível de proteção e a segurança que o cliente espera. City Alarmes Segurança Eletrônica. Você cuida do seu negócio, nós cuidamos do seu patrimônio.
A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Voltamos para a segunda parte do nosso programa, prazerosamente recebendo ator, meu filho, né? O sujeito para fazer teatro neste país, nesse estado, e agora nessa cidade, que já teve a fama de ser a capital da cultura. Como é que chega a esse nível? A luta que esses grupos fazem, que são vibrantes. Eles falam, não gosto de falar muito disso, porque isso aí, nós temos que resolver isso, a gente vai fazendo. Eu sabia que você é corajoso para essas coisas. Mas, na verdade, é uma vergonha que acontece em termos culturais, né? A dotação da Secretaria de Cultura deve ser a minúscula, a menor de todas. Mas tem um trabalho que ele fez também, de tantos que ele fez, né, junto com o grupo, etc., que é um trabalho diferente. Vamos conferir então, Bruno, o outro videozinho, é curto, né, dá 1 minuto esse tanto, para você ter uma ideia, e você explica depois como nasceu isso. Não é uma metade da outra. Somos inteiras e a gente se transborda. Se gostou do que viu no salto alto da minha dor, se prepara, porque descendo dela sou muito mais pulso, impulso, fluxo, asas. Olha aí o trabalho interessante do Flávio. Ele foi descobrir gêmeas circenses, malabaristas, para fazer essa montagenzinha, esse teaser, né? Muito bom, rapaz. E ele estava dizendo, e como é que você descobre essas coisas? Você, os grupos se aproximam, conversam, dialogam, muito legal conhecem. Isso. Então, um dá uma ideia para outro sugere outra coisa. Tem muita parceria. Parcerias. E ficou legal isso aí, ficou muito diferente. É o trabalho mais recente nosso. O que você fez aí? Luz, direção? Cenografia e direção. E tudo. A direção ela é conjunta com a Michele, que é parceira da Dita Cuja. Nós fizemos uma parceria do grupo da Dita com a dupla, as Inigualáveis Irmãs Cola, para montar um espetáculo de circo. Elas são as que entendem do universo circense. E aí nós levamos a bagagem com o universo do teatro e fizemos a preparação delas, direção, preparação cênica. Tivemos um período de treinamento muito grande para colocar elas em cena, para além. A ideia era extrapolar o universo dos malabares e
criar um espetáculo que fosse também teatral, circo-teatro, né? Foi uma Beleza. experiência muito boa. Bem diferente, hein, de tudo que você fez até agora. Espetáculo forte, bem bacana. É muito bom. Flávio, os jovens se interessam por fazer teatro? Você é procurado por pessoas que querem se inscrever para fazer regularmente um trabalho de aprendizagem? Tem uma procura, porque o teatro ele é muito antigo. Né? A gente não tem como não ouvir falar de teatro em algum momento da vida. Vigrécia, não? Mas então até existe uma procura, mas como a gente estava conversando antes, infelizmente a nossa sociedade ela não é formada para consumir cultura. Então a gente não aprende desde criança a consumir cultura, a gente aprende a consumir entretenimento, né? A plateia das novelas estão lá firme e forte. Que misturam Futebol, muito isso aí, né? O sujeito, qualquer coisinha que faz rir aí diz que é teatro, para com esse negócio. Mas a gente não é formado a consumir arte, consumir cultura, então a procura não é como a gente gostaria que fosse. Gostaríamos que tivesse muito mais pessoas interessadas, não necessariamente para se tornar artistas, mas para conhecer o universo, para frequentar, para acompanhar, para estudar. Para a formação dele enquanto cidadão. Um sujeito que faz teatro, você lá, qualquer grupo aí, Gilson, o pessoal que tem grupo aqui faz bom teatro, amanhã depois ele está para buscar uma vaga numa empresa, numa multinacional, numa transnacional, não sei que nome é agora. Chega lá, o sujeito fala assim, o entrevistador quer saber o que ele tem fora, porque todo mundo aparece um currículo maravilhoso, fez MBA, fez fala 2 línguas, e aí está empatado. Currículo, todo mundo leva grande currículo. Aí o sujeito, já vi um cara me explicando isso uma vez, entrevistador que de empresa, ele diz, eu pego as pessoas pelo diferente delas, eu preciso de uns caras diferentes. O igual está cheio. O que você tem feito? Você pôs fogo na tua escola alguma vez? A provocação do cara fala assim, não, mas eu fiz teatro muito tempo. Você fez teatro? Bem que você tem uma boa desenvoltura, quer dizer, isso já é um aspecto positivo. Porque amanhã ou depois, né, a empresa vive muito de fazer dinâmica de grupo, de trabalhos psicanalíticos, de formação de equipe. E um cidadão desse vai ficar à vontade para ajudar. Porque ele tem toda a disponibilidade e já a formação. O teatro forma cidadão. Teatro bem feitinho. Eu entendo a arte com esse principal objetivo, que é de formar indivíduos. Formar as pessoas, melhorá-las. Formar um cidadão, formar Você vai estudar tragédia, você começa a entender que a coisa não começou com o noticiário policial de Ribeirão Preto, das televisões. É por isso que eu defendo tão intensamente a parceria cultura e educação, porque a educação ela é extremamente necessária para formar o nosso conhecimento, mas é a arte que forma o indivíduo, é a arte que forma o cidadão. Se nós quisermos ter uma sociedade com alguns passos além, a gente precisa investir muito em educação e cultura. Vamos pensar assim na Casa das Artes como uma escola de cinema. Chega a tanto, não? Cinema, não. Perdão, escola de teatro, perdão. Você tem uma preocupação, tem começo, meio e fim, você vai aos poucos iniciando a pessoa que procura lá, põe na cabeça dele que precisa ler bastante, ler textos clássicos, inclusive, com o passar do tempo. Tudo isso é um trabalho lento, moroso. Sim. Mas você faz. Porque a pessoa acha que chega lá, já pisar no palco, já começar a representar. Não é assim. Né? Existe. Esse Tem gente que procura um outro mercado. Que um outro mercado. A forma como a gente trabalha com a arte, ela leva para um processo de debate reflexivo. Nossa, acaba nunca. É devagar e sempre. E os cursos que a gente ministra, eles são desenvolvidos por pessoas que atuam como artistas em grupos. Então a gente leva essa nossa vivência para dentro da aula que a gente desenvolve. Né? Muito importante. Bom, uma pergunta inevitável, quer dizer, dá para viver de teatro? Em qualquer circunstância, em qualquer cidade, em qualquer lugar. No Brasil o pessoal vai muito para outras mídias, novela, né? Fernanda Montenegro cansou também de fazer teatro, ela faz uma peça quando quer. O cachê dela é muito alto, a Globo é um grande empregador para esse pessoal, esses mitos, né? Eles não saem de lá porque estão garantidos e podem fazer coisas alternativas, né? São licenciados para fazer uma outra coisinha. Mas no interior, né? Não é fácil, não? Você tem um outro trabalho além do teatro? Sou artista. Full time? Sou artista. Aí você brincou várias vezes com o ator, diretor, cenógrafo, produtor, iluminador. A gente tem que se virar. Múltiplo. A gente tem que se virar.
Você leu Mário de Andrade, né? Eu sou 300. A gente vive de arte, mas é também um sobreviver de arte. É uma batalha diária, a gente trabalha... As pessoas entendem o trabalho do artista como oba-oba, como que legal, que divertido, mas a gente trabalha de segunda a segunda, 3 turnos por dia. Meio bicho grilo, meio porra louca, as expressões que se usavam, né? Quer dizer, gente, a arte trabalha muito, é uma coisa... a gente trabalha intensamente. A arte seduz, apaixona, né? E aí, infelizmente... Toma, te assalta a pessoa, a arte, não? A gente trabalha muito, mas não... O tempo que a gente trabalha não é todo remunerado, né? Os nossos tempos de ensaio, o tempo que a gente está fazendo produção, são 3 turnos por dia, 7 dias por semana, mas intensamente para poder estar nesse mundo, estar vivendo de arte, mas eu sou artista, eu não faço outra coisa. Não, você se vira bem em todos os instrumentos. Toda vez que eu converso com um ator de teatro, eu me reservo o direito e a liberdade de falar de uma instituição que ainda salva a cultura em nossa cidade. Deveria ser a Secretaria de Cultura, que é o SESC. O SESC é um espaço, é uma instituição sagrada, né? Eu chamava lá o Danilo, o criador dessa coisa. Só vem coisa boa, só traz coisa boa. Você se apresentou já no SESC, né? Sabe que eles têm... É incrível. Sempre que eu tenho oportunidade, eu parabenizo a equipe lá por um detalhe. Como eu já comentei antes, nós estamos numa cidade de investimento zero na produção cultural. O SESC hoje é a única instituição, órgão, etc., que faz um trabalho de fomento na cidade. Sim. Cena do Salto, que a gente acabou de assistir o teaser, sim. Últimos espetáculos nossos foram todos estreados por lá. E eles estão investindo, dando oportunidade para a produção de Ribeirão. Muita coisa boa de fora também. Tem um espetáculo infantil já para domingo lá, crianças, agora espetacular. O trabalho que eles fazem de promover as estreias dos grupos é o que está nos dando condições de investir na nossa produção. Hoje é a única ferramenta que a gente tem de investimento em produção. Porque não tem patrocínio, não tem apoio, não tem apoio do poder público. É a única ferramenta que a gente tem para investir na produção, estrear espetáculos com a possibilidade de então, toda uma figurino, cenário, né? Infraestrutura, tudo legal. Da remuneração à infraestrutura para o espetáculo, né? É um espetáculo. Né? Temos que prestigiar bastante o SESC. Eu respeito muito o trabalho que o SESC lindo, desenvolve. E em todo lugar, onde tem SESC, pode ir, só tem coisa boa, não apresentam coisa de consumo, é tudo coisa... E coisas diferentes, né? Vem lá um cara poeta lá do Nordeste, umas coisas, pintura, né? Coisas espetaculares, né? Literatura, descobrem assim os escritores bem diferentes e cultos, bacana para chuchu. Os projetos futuros da sua companhia. Tem alguma coisa engatilhada? Você vai trabalhar feito? Tem. Tem bastante coisa. O que você está armando agora? Bom, dentro do universo do teatro em miniatura, nós estamos com um projeto de formação de novas caixas Lambi-Lambi, então a gente deve estrear logo uma feira de teatro Lambi-Lambi, são várias caixas em miniatura acontecendo ao mesmo tempo. Rapaz. Aí na sequência nós vamos reestrear uma releitura do nosso espetáculo Dom Chicote e Mula Manca. É um espetáculo que ele nasce com uma vertente política, o texto original tem uma discussão política da década de 60, nós adaptamos para a rua, então nós fizemos uma atualização disso e agora a gente sente a necessidade de atualizar ainda mais. O país está precisando se discutir politicamente tudo o que está acontecendo. Mais do que nunca, né? Questão ética. Então nós queremos promover essa releitura da nossa obra. Que bom, e o teatro se presta muito a isso. É teatro doutrinário, não interessa, o teatro tem que levar a pensar, e ele leva a pensar. Provocar reflexão. Provocar reflexão. Você não sai igual quando você entra numa boa peça. E futuramente... Eu me lembro, Marilena Ansaldi, eu falava uma palavra, lembra da Marilena Ansaldi, os espetáculos da Marilena Ansaldi, que ela fazia com o corpo dela, uma coisa de doido. Denise Stoklos. Maravilhosa. Você ficava olhando aquilo lá, você saía mal do teatro, você saía dizendo, Jesus, como é que pode isso aí? Você ficava uns 2, 3 dias ruminando ali, conversando com outras pessoas, o que eles tinham entendido daquele trabalho. Aí um trazia uma luz, outro trazia outra luz, ficava uma coisa bacaninha. A obra, quando ela extrapola o conceito de espetacular, ela tem essa função, promover transformações, reflexões. E um bom texto, clássico ou não, bem dirigido, com um bom elenco, dialoga com a plateia. Demais, é garantia de sucesso. Está faltando isso, hein? E temos que falar dessa coisa maluca, que eu não suporto, né?
Cada dia aparece um aí, esse stand-up. Vamos falar bem rapidinho, porque quanto pior a gente fala dessa gente, menos fala, mais critica essa gente, mais eles se promovem. É um antiteatro para mim isso aí. É uma coisa esquisita, é uma coisa do americano lá, para animar convenções, umas piadinhas de mau gosto, vem mexer com homossexual, e lota. Você lembra quando vinha aí a turma da Bandeirantes lá, o Pânico, aí ele lota, faz fila, como é que chamava lá o CQC também? Uhum. Nossa, na Feira do Livro fazia quarteirão, eu CQC, a força da mídia, né? Eu não julgo, eu acho que cada um tem espaço para todo mundo. Seu é uma caminho, resposta ética. Meu julgamento não... Deixa que eu julgue, é uma porcaria. Meu julgamento porque, na verdade, eu não posso julgar porque com raríssimas exceções. Não, é bem por aí. Eu consigo, mas o problema nem é a existência dessa... de novo, né? É uma produção mercadológica. O problema nem é a existência e o apoio, o incentivo que se dá para essa linha. Não trabalhar com a outra. É uma coisa altamente rentável. Então, um cara sozinho com o microfone, ele faz o espetáculo. Não tem nada. Um pano preto como esse aqui, às vezes. E o cara contando piada lá no TV, o pessoal gargalhando e fazendo fila e volta para ver o dia seguinte. É a cultura do entretenimento. Será que o humor, fazer tragédia, o sujeito não suporta 10 minutos, né? Ele começa a sair, se sente mal. Nós somos formados para a cultura do entretenimento desde criança. Eu acho que você... Agora vamos pensar que já existiu o Pão e Circo há quanto tempo, mas né? você me convenceu depois dessa conversa, e alguns colegas seus me convenceram também, que ele é por aí mesmo, é por isso que os caras entram. E tem cara talentoso fazendo isso, para ganhar dinheiro. Leva uma grana. Qual o custo da produção de um cara só em cena? Sem nada, sem recurso algum. Baixo. Cemitério de automóveis, Arrabal. Vai montar um grande espetáculo. Você põe um carro velho, pelo amor de Deus, né? Sonorização, luz. Ainda a luz é um dos elementos mais importantes do teatro. Eu acho que o conjunto depende muito... Mas o Fagundes que falava, o iluminador para mim é tudo. Se não tiver uma boa luz, mata o espetáculo, acaba com o espetáculo. Eu acho que é o conjunto da obra que importa. E às vezes cada espetáculo ele pede um pouco mais de alguma coisa. Tem espetáculo que é pautado na atuação dos artistas, dos atores que estão em cena, tem espetáculos pirotécnicos cheios de efeitos especiais, mas dependendo da obra puxa mais para um ou outro lado, mas todos permitem grandes trabalhos. Acho que vai muito da linguagem que se propõe a fazer, da estética que se aplica no espetáculo. A luz ela é fundamental em alguns... Se a gente pensar que o teatro de rua, por exemplo, se o nosso iluminador é quem está mandando o sol lá em cima. Então, mas é por isso que aqui é bom para fazer cinema e teatro também, de rua principalmente, né? Viu, Bruno? Luz é tudo, viu, Bruno? Ele está dando uma risadinha. Bom, onde fica a Casa das Artes? E telefone para alguém, até gente interessada, né? A Casa das Artes, ela está no Sumarezinho, nós estamos há 2 anos e meio lá, depois que mudamos Nome de da sede. Rua devagar. Rua Espírito Santo 110. Telefone 3441-2475. Devagar, seu Flávio. 3441-2475. Isto. Nosso site daqui a pouco a gente horário comercial, Feras continua promovendo espetáculo, está aberto, você está sempre lá, tem sempre lá, secretaria. Sempre tem, são 6 Não grupos. fecha nem para balanço. A gente... lá é um espaço de produção, então o tempo que a gente está fechado geralmente tem grupo dentro ensaiando. Mas o nosso principal veículo de comunicação é o Facebook, Casa das Artes. Nós estamos... É só procurar no Facebook, Casa das Artes, Ribeirão Preto. Além do que acontece lá dentro, nós tivemos a alegria já nos 2 últimos anos de ser premiados no edital Território das Artes do PROAC. Então nós desenvolvemos no ano passado e estamos desenvolvendo esse ano também projetos que são espalhados pela cidade. Muito bom. Então a gente está com núcleos de estudo em regiões diferentes, trazendo espetáculos, trazendo aulas abertas para espaços públicos, para praças, para o centro da cidade. E tem bastante coisa acontecendo no nosso projeto desse ano. Coisas boas. Ontem mesmo teve um espetáculo, tivemos só em julho agora 2 espetáculos e uma aula aberta. Oi. Bastante coisa. Então quem quiser acompanhar o que a casa está produzindo, o que a casa está desenvolvendo, o principal veículo nosso conhecer é o pelo perfil. menos, né? Ser franquia lá a entrada, né? Franquia a entrada. Conhecer acompanhar a nossa programação. A gente tem espetáculo acontecendo sempre lá no espaço. Então nós convidamos
para que venham conhecer a Casa das Artes, conhecer o trabalho dos grupos que estão sediados lá. Muito legal. Olha, cidadão, parabéns pelo seu trabalho. Abrace toda a equipe lá, tem muita gente te ajudando também. Que você continue com essa garra, com essa animação que é contagiante. Que bom. Parabéns pelo seu trabalho. Batalha bastante, Foi acredita. Foi bom demais tê-lo aqui, tomara que você tenha gostado. Muita gente já conhece o trabalho, outros passarão a conhecer também, isso que é muito importante, viu? Muito obrigado pela entrevista, gostei muito. Sucesso, viu, Flávio? Obrigado pelo convite. Meus amigos, reapresentação, hoje sexta, domingo, às 23 horas, horário da nobreza, né? Aquela coisa lá, tem gente que não dorme, eu achava que todo o pessoal dorme cedo, não, tem cara que, incrível, né? Até o sono mudou, o horário do sono, dorme dias. Outra rotina, né? Não é? Todo mundo dormindo tarde. As crianças não querem dormir cedo mais, né? É verdade. Toda assanhadinha, muito iogurte, aquela coisa toda. Muito chocolate. Foi bom tê-los em nossa companhia. Muito obrigado por sua qualificada audiência. Até a próxima semana. Ó, tem um assunto também para lá de interessante. Por isso que eu ponho lá. A grande entrevista, sempre um convidado interessante. E essa que vem é um tema polêmico. Opa. Vai trazer aqui um tema polêmico. Vocês precisam dar uma olhada e saber que isso está existindo. Tá bom? Um grande abraço. Até lá então.